Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de maio de 2025. São 19 horas. Agora a chapa esquentou. Minha amiga, meu amigo, o PT e a Procuradoria-Geral da República fizeram uma dobradinha para prender o inelegível, para prender o Jair Bolsonaro. O Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, alguns dias atrás, ele fez uma representação contra o Eduardo Bolsonaro, pedindo à PGR para denunciar o Eduardo Bolsonaro, para que o STF abrisse uma ação contra ele. Funcionou como música. A PGR pegou a representação do Lindenberg Farias, a liderança do PT na Câmara dos Deputados, denunciou o Eduardo Bolsonaro ao STF, e o STF abriu a ação por, vamos resumir aí, crime de lesa pátria contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Lindenberg, a liderança do PT na Câmara, ataca outra vez. Na tarde desta sexta-feira, o Lindenberg protocolou na PGR mais uma representação mortal, um tiro certeiro no bolsonarismo, pedindo medidas cautelares diversas de prisão. Na verdade, o Lindenberg está querendo começar pelas beiradas aí, com a PGR, está pedindo para que o Bolsonaro não possa mais falar com o Mourão e mais várias outras restrições aí, mas não está pedindo a prisão, está usando o artigo 319 do Código de Processo Penal. E vendo como anda essa dobradinha entre a PGR, STF e, na verdade, PGR e PT, e depois o STF aproveita o que eles fazem, é praticamente certeza que a semana que vem vamos começar com mais medidas cautelares na véspera do depoimento do Bolsonaro, que vai ser no dia 6. Então aí pode se preparar para uma semana que vem com bastante emoção. Vai ser com emoção e o Bolsonaro deve estar sem dormir e essa noite provavelmente ele não vai dormir de novo. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. A Polícia Federal quer ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o telefonema que ele fez ao senador Hamilton Mourão antes do depoimento do ex-vice-presidente da República ao STF. A Polícia Federal pretende chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar explicações sobre a ligação feita por ele ao senador Hamilton Mourão na semana passada, antes de o ex-vice-presidente da República prestar depoimento no STF no chamado inquérito do golpe. Conforme a coluna revelou em primeira mão, Bolsonaro ligou para Mourão para tentar influenciar o que Mourão ia dizer ao Supremo Tribunal Federal. Bom, conforme eu falei, o Lindenberg vai depor na PF na próxima segunda-feira, porque foi ele que representou a Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro e a PGR acolheu a representação do Lindenberg Farias e aí foi tudo um jogo aí completamente sincronizado. A Polícia Federal marcou para segunda-feira, às 15 horas, depoimento do Lindenberg e o Procurador-Geral da República acolheu a representação criminal do Lindenberg contra o Eduardo Bolsonaro, que virou uma ação penal, uma investigação oficial no STF, que acolheu o pedido da PGR por sua vez.
Muito bem, o Bolsonaro ligou para o Mourão e fez o pedido antes de o senador depor ao STF. E a Polícia Federal quer ouvir o Bolsonaro sobre a ligação a Mourão antes do depoimento do Mourão, que vai ser chamado para depor de novo. E agora o Lindbergh ataca novamente e faz a provocação de que a PGR, que já estava falando em tomar medidas contra o Bolsonaro por conta dele ter assediado a testemunha, o PT, basicamente, eles estão fazendo uma dobradinha aí. Na outra vez, a PGR e o STF queriam, o Lindbergh foi lá, fez a representação e o Eduardo Bolsonaro virou réu no STF, virou investigado, futuro réu no STF. E agora, outra vez, esse caso da obstrução da justiça conta com a mesma estratégia que está se repetindo. O PT aciona a PGR contra o Bolsonaro por telefonema Mourão antes do depoimento. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, levou à Procuradoria-Geral da República pedido de providências contra Jair Bolsonaro. O motivo foi a ligação feita pelo ex-presidente ao Hamilton Mourão, ex-vice de Bolsonaro. Isso aconteceu agora pela tarde. E aqui o Blog da Cidadania localizou a representação e eu vou ler alguns trechinhos aqui para a gente entender o que é que o Lindbergh está pedindo e que é o que o Procurador-Geral da República quer fazer. Está claro aqui para mim que esse pedido é feito, como você vai ver aqui, porque ele foi feito sob orientação, sobre entendimento entre a Procuradoria, o PT, a liderança do PT e até o próprio STF. Aqui só alguns trechos, tá? E também o pedido do Lindbergh. Muito bem, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Luiz Lindbergh Farias, apresenta o seguinte pedido de providências contra Jair Messias Bolsonaro. No dia 23 de maio de 2025, o senador da República, Hamilton Mourão, compareceu ao Supremo Tribunal Federal para prestar depoimento como testemunha no bojo do inquérito que apura a existência de uma organização criminosa voltada à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e à deflagração de um golpe de Estado. E tal depoimento foi requerido pela defesa de Jair Messias Bolsonaro e por generais investigados do mesmo feito. Na véspera da oitiva, conforme revelou a imprensa nacional, Jair Bolsonaro telefonou pessoalmente a Mourão e o próprio senador confirmou a existência da ligação, classificando-a como genérica, mas sem negar sua ocorrência em um momento processual crítico e sob clara relação com a oitiva a ser prestada no dia seguinte por ele, Mourão. A relação entre os envolvidos, ex-presidente e ex-vice-presidente, aliados políticos históricos, somada à proximidade temporal da ligação e à qualidade da testemunha, revela no mínimo tentativa deliberada de influenciar a versão dos fatos. O telefonema configura em tese a obstrução da justiça. A gravidade não pode ser relativizada. Trata-se de um ex-presidente investigado por crimes gravíssimos. Considerando o histórico do Bolsonaro no bojo da investigação em curso, os diversos elementos que indicam a atuação estruturada para obstruir a justiça. Bom, o que é que pede o Lindbergh? Que aqui é um pouquinho longa, então vamos direto para o pedido. O que é que está pedindo o Lindbergh Farias? Diante de todo exposto, requer-se a Vossa Excelência a imediata instauração de procedimento investigativo criminal autônomo, o aditamento aos autos já existentes no STF, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, para apuração da possível prática de obstrução à justiça por parte de Jair Messias Bolsonaro. B. A requisição de registros das chamadas metadados e eventuais mensagens trocadas com o senador Hamilton Mourão mediante autorização judicial. C. Nova oitiva do senador Hamilton Mourão para esclarecimento sobre o conteúdo, contexto e eventual orientação derivada da ligação recebida. D. A representação ao Supremo Tribunal Federal para requerer a imposição de medida cautelar diversa da prisão, artigo 319, segundo do Código de Processo Penal, com imposição a Jair Bolsonaro da proibição de manter qualquer contato, direto ou indireto, com testemunhas arroladas ou a serem ouvidas na ação penal que apura a trama golpista que culminou com os ataques violentos de 8 de janeiro e seus desdobramentos. 30 de maio de 2025, assina
Lindbergh Farias, deputado federal do PT do Rio de Janeiro, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Ponto. Vamos lá, o que é que pede o Lindbergh? Ele não quer prender agora o Jair Bolsonaro. Ele quer que o Bolsonaro não possa conversar com nenhuma testemunha, nem o Mourão, nem qualquer outra testemunha dele, de outros. Ele não pode falar com testemunha nenhuma. Ele quer vetar esse tipo de contato, inclusive porque ele parece desconfiar que o Bolsonaro pode estar tentando assediar testemunhas, e isso tem relação, minha amiga, meu amigo, com a postura do Freire Gomes. Tá? Essa ação da bancada do PT, ela resvala para o caso do Freire Gomes, que foi lá na hora do depoimento, mudou a conversa inteira, tá? E agora, o que o Bolsonaro fez com o Mourão, a suspeita na PGR, no PT, no STF, de que o Bolsonaro fez também com Freire Gomes. Então é muito sério o caso, eles estão indo devagar, não estão nem pedindo a prisão, estão pedindo para o Bolsonaro ficar afastado, mas o acolhimento dessa nova representação do Lindbergh, que eu não tenho dúvida de que vai ser acolhida pela PGR, vai abrir uma investigação que pode deslindar se o que o Bolsonaro fez com o Mourão, ele fez com Freire Gomes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.